Vocês estão 24 horas com o microfone aberto, conversando pela televisão, pelo rádio, pelos blogs, com a população. Ontem, por exemplo, aconteceu um caso que é bem típico de como a transmissão se alastra. Nós confirmamos um caso de uma senhora lá em Barra do Rocha. Ela estava com sintoma, o prefeito ligou, mandamos fazer a coleta e imediatamente pedimos que ela ficasse em quarentena. E ela respeitou a quarentena. Só que o marido dela, não achando que quem estava de quarentena era a mulher. Ele mora com ela, dorme no mesmo quarto e quem está de quarentena é ela. E ele tem uma loja comercial na cidade, continua indo trabalhar normalmente. Todos esses dias tem 6 funcionários na loja comercial dele. E deu positivo e ontem o prefeito me ligou, ele não quer, como ele não está sentindo nada, ele não quer respeitar a quarentena. Eu digo ali, vá na casa dele, bota a equipe, conversa com ele, se não chama a polícia. Eu vou mandar o delegado prender se ele não respeitar a quarentena e mande logo os 6 funcionários dele ficar de quarentena, usando máscara dentro de casa, e mande coletar, está sendo coletado hoje de manhã, o exame de todo mundo. Então, uma pessoa, que se tivesse ficado em quarentena, ela, a esposa, não teria mais contaminação. Ele, achando que ela só que já estava de quarentena, estava indo trabalhar. Então, se os 6 funcionários dele tiverem, são 6 famílias que estarão contaminadas e todos que entrarem em contato com essas 6 famílias. Então, ou seja, de um caso em Barra do Rocha, você pode sair em uma semana para 30, 40, 50 casos. E, inclusive, essa senhora, apesar dela estar em casa, outra observação que eu quero que você chame a atenção da população. Eu estou em casa, eu não saí. Ela recebeu uma mulher grávida, foi visitar ela e ela recebeu. A grávida também lá está com febre. Então já mandamos ficar isolado. Ou seja, quarentena não é só a pessoa ficar em casa. A pessoa também não pode receber visitas. Então quarentena não é... Porque muita gente diz, não, eu fiquei em casa, eu respeitei a quarentena. Aí a vigilância foi falar com ela, disse, não, eu respeitei, ela que veio me visitar, não foi eu que fui da casa dela. Isso não resolve. Tantas visitas ela tem recebido, essa senhora que está grávida, já está com sintoma, provavelmente vai dar positivo, hoje está sendo feita a coleta. E ninguém sabe o efeito desse vírus sobre a gravidez e sobre o futuro bebê. Então, é sério, eu quero insistir com vocês nessa... A gente tem que ser que nem água mole e pedra dura, tem que repetir muitas vezes para o povo entender. Às vezes a gente fala e acha que o povo entendeu. Não, vocês mandaram ficar em casa, eu fiquei. Mas as pessoas que vêm me visitar, eu digo, não é assim, não pode receber visita. O marido acha que ele não está doente, ele pode ir para a rua e a mulher que fica em casa. Não é assim. Se ele estava em contato com ela 1, 2 dias até aparecer sintoma, ele provavelmente vai estar. Porque a pessoa transmite mesmo sem ter sintoma. Então eu quero insistir nessa ajuda de vocês, para que a gente vá detalhando no detalhe qual é o comportamento que a pessoa precisa ter. Porque às vezes a gente fala genericamente e achou que a pessoa entendeu a mensagem completa, e às vezes as pessoas não entenderam qual é a mensagem completa. E a vigilância foi na casa dela, não, eu cumpri o que vocês mandaram, eu fiquei em casa. O pessoal que estava vindo me visitar. Então, é preciso, às vezes, a gente detalhar para que as pessoas tenham a dimensão do problema. Prefeito, sobre o decreto de restrições em praias e bares, o senhor já pode adiantar alguma coisa? Olha, ele vai vencer no sábado. Ontem, inclusive, eu me reuni com diversos líderes empresariais da cidade, a exemplo dos presidentes da FIEB, do presidente da ABASE, do presidente da ADEME, do CDL, da FCDL, da FEComércio, portanto, os principais representantes dos setores empresariais da cidade. Muitos temas foram tratados nessa reunião, inclusive a luta que eu venho encampando para, inclusive, mobilizar as pessoas com quem tenho relação em Brasília, no sentido de tomar providências mais sérias sobre os bancos no Brasil. Não é possível que as pessoas estejam empobrecendo, que o país esteja empobrecendo, que o país esteja aos poucos quebrando em função do coronavírus.
e que os bancos continuem tendo lucros bilionários. Pelo contrário, vem a crise, uma série de incentivos foram anunciados e os bancos apenas aumentando e aumentando a taxa de juros. Alguns setores que são líquidos, que são bons pagadores, estão tendo o aumento de mais de 50%. Estou falando de setor bom pagador, porque setor que tem um rating pior, o que está acontecendo é que acabou, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então eles estão fechando inteiramente as possibilidades de linha de crédito, aplicando juros extorsivos e achando que podem continuar ganhando bilhões e bilhões de reais. Ano passado, o lucro registrado pelos bancos foi de mais de 70 bilhões de reais, e o brasileiro que se lasque, é o que eles estão achando, e não pode ser assim. Então, nessa reunião de ontem, que uma série de temas foram abordados, nós também tratamos das restrições ao comércio. E o que foi colocado de solicitação pelas entidades é que as decisões possam ser discutidas antes com eles e informadas a eles com uma certa antecedência. Nós só vamos tornar pública essa decisão na sexta-feira, porém a tendência é que nós mantenhamos a suspensão do funcionamento dos shopping centers, do comércio de rua, a interdição das praias, a suspensão do funcionamento de clubes esportivos, recreativos e clubes de lazer. Eu não vejo nenhuma condição nesse momento, especialmente porque estamos no franco crescimento do número de casos em nossa capital. Eu não vejo neste momento nenhuma condição, nenhuma possibilidade de suspender as restrições que foram impostas. No entanto, há todo um protocolo interno na prefeitura. Esta não é uma decisão unilateral do prefeito, é uma decisão que passa por toda uma análise de uma equipe técnica que entende da área sanitária, que entende de saúde pública. Nós, inclusive, agora também seguindo uma discussão mais ampla com os técnicos da Fiocruz, com quem fizemos um convênio e temos buscado o suporte e a qualificação técnica. Portanto, nós vamos discutir isso ao longo do dia. Amanhã eu vou anunciar, mas é óbvio que a tendência é que todas essas atividades se mantenham suspensas por um prazo que nós vamos anunciar amanhã também. E eu penso que nesse momento não há como ter qualquer dúvida da necessidade de manter as pessoas em casa, de evitar as aglomerações e de restringir a mobilidade na capital. Por favor, pergunta TV Barão, órgão de imprensa local, por favor. Antes de mais nada, como habitante e residente, eu quero agradecer as duas forças que divergem, é claro, em partidos diferentes, mas se uniram em um só coração para nos dar esse presente. Muito obrigado como morador do bairro de Itapuã, ao governo do estado e ao prefeito ACM Neto. Bom, pergunta que vem de nossos telespectadores e que corresponde ao mundo estudantil. É uma pergunta de uma criança de 13 anos chamada Giovana, que é o futuro do nosso país, os estudantes. Como serão as medidas cabíveis em termos de assistência para as crianças que estão devidamente matriculadas no estado e na prefeitura? Já sabemos que já tem medidas já em vigor, mas como será daqui para frente, haja vista que estamos passando por uma crise que já se agravou no mundo inteiro? Por favor. As aulas continuam suspensas. No momento que nós considerarmos seguro, que nós estivermos com toda a retaguarda montada de saúde, nós podemos ir gradativamente liberando as ações. Então, as aulas serão, evidente, repostas. Se já está definido que o recesso de meio de ano não acontecerá, e muito provavelmente nós vamos entrar aí para o mês de dezembro e muito provavelmente para o mês de janeiro para poder concluir o ano letivo. Então, o que for preciso empurrar será empurrado para frente para ajustar o calendário e garantir as aulas das crianças, dos adolescentes. Isso vale também para as universidades. O que nós só podemos fazer é reabrir as escolas num momento de absoluta segurança. Porque se tem esse movimento ainda na rua grande,
Se a gente abre as escolas, aí é uma calamidade. Então, repito, o nosso termômetro é olhar o crescimento, por exemplo, do número de UTI, gente. De uma semana dobrou o paciente de UTI com... Se chegar na segunda-feira, em vez de 17 pessoas, já tiverem 34, 50 pessoas na UTI, vai mostrando o crescimento acelerado da demanda de leitos de UTI. Esse é o nosso parâmetro para a tomada de decisão. Eu quero, mais do que o número absoluto de pessoas infectadas, o nosso parâmetro para restrição será o crescimento das pessoas que estão ocupando leitos de UTI. Esse é o nosso parâmetro, podendo chegar no limite a medidas mais drásticas e mais duras, como outros países tomaram e outros lugares tomaram. Então, se a gente rapidamente for esgotando a nossa capacidade de leitos de UTI, aí as medidas serão ainda mais severas. Então, não há o que se pensar em relaxar medidas quando você está dobrando em uma semana o número de pacientes com leito de UTI. Saímos de 8, estamos por 17 e não sei quanto é que teremos na semana que vem. Então, aqui é o contrário, as medidas permanecem ou podem até se tornar mais restritivas caso essa situação se agrave e nós cheguemos rapidamente ao esgotamento do leito de UTI disponíveis. Então, repito, esse é o nosso olhar e nosso parâmetro para a tomada de decisão. Governador, o senhor acha que, de acordo com o último pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, há uma mudança de postura em relação ao que ele já deixou exposto? Olha, eu não quero fazer prognóstico. Talvez o único prognóstico que eu me arrisco, que talvez seja matematicamente mais fácil de acertar, é jogar de vez em quando a Mega Sena, que eu ainda jogo. É mais fácil do que acertar o prognóstico do que o presidente falar no dia seguinte. Digo isso porque ele fez um pronunciamento à noite, às 7 da manhã ou às 8 da manhã, ele já estava chutando os governadores, publicando, até baseado em notícia falsa, foi aquele episódio lá de Minas Gerais, da distribuição de alimentos, agredindo de forma violenta os governadores, os prefeitos do país. Então, eu não faço mais qualquer prognóstico em relação ao presidente, porque quando você acha que ele está indo por aqui, ele está indo por outro lado. Reuniu segunda-feira passada com os governadores, essa segunda da semana passada, os governadores do Nordeste. Quando concluiu a reunião, eu inclusive cheguei a dar entrevista para veículos do sul do país, dizendo que finalmente caiu a ficha, que eu acreditava que dali em diante as coisas, a gente ia retomar o diálogo. Não durou 24 horas. No outro dia o pau já comeu de novo, ele já saiu metralhando os governadores. Então, eu não faço mais prognóstico, eu resolvi não gastar mais energia com isso e focar aqui na parceria com os municípios, na parceria com os governadores do Nordeste do Brasil. Ontem falei com alguns governadores, além do Nordeste, falei com o governador de Goiás, Caiado, falei com o Eduardo Leite, liguei para alguns governadores do país para saber a situação, trocar informações, para que a gente vá se mantendo informado e ajustando as medidas, vendo o que cada um está fazendo, o que está dando resultado, para ir tentando, nesse diálogo permanente, e tentando acertar cada vez mais. Duas perguntinhas aqui. O governador voltando a falar sobre escolas.